Olá, alunos, tudo bom? Meu nome é Guilherme, vou estar ministrando para vocês o tópico Aplicativos e Programas de Ensino de Física e vamos começar, né? A gente vai falar desses 3 pontos primeiro, né? Que são as dificuldades de conquistar a atenção do aluno. O professor hoje em dia ele está tendo muita dificuldade, né, em conquistar a atenção do aluno, né? Porque o aluno ele está constantemente é, perdendo o seu foco, ou conversando com seu colega do lado, ou mexendo no celular, ou dormindo, ou simplesmente porque ele não acha a matéria interessante, né? Que acontece muito com a física, né? Que muitos alunos não têm interesse por ser uma matéria tida como complicada, né? Devido às suas fórmulas, muitos deles não conseguem aplicar essas fórmulas dentro das questões, né? Então, com este intuito, faz necessário a busca de novas ferramentas, né? Busca de novas metodologias e estratégias para que torne a aula mais dinâmica e interessante. Deste modo, a gente vai usar a tecnologia ao nosso favor, né? Que é algo bem presente tanto na vida do cotidiano do aluno, quanto na nossa. Ah, tá. Os aplicativos que a gente vai mostrar aqui, eles foram encontrados por meio de pesquisa, né? Pesquisa no Google, na Play Store, na App Store e na Microsoft Store. Nessa videoaula a gente vai dar foco mais para os aplicativos de computador, né? Por ser mais fácil de mostrar suas funcionalidades. Já os aplicativos de computador que a gente vai mostrar aqui vai ser o FET, que é um website super interessante desenvolvido pela Universidade do Colorado. E ele tem diversas simulações, né? Tanto de física, quanto de matemática, quanto de biologia e química. Outro aplicativo que a gente vai mostrar é o Algodu, que é diferente do FET, né? Este aqui você tem que baixar realmente, né, para o seu computador e instalar, né? A sua interface ela está em inglês, só que ele possui um tutorial bem simples, bem interessante de se mexer, né? Que possibilita uh, um entendimento bem claro de suas ferramentas. Os softwares para mobile que a gente vai aconselhar, né, são os Physics em Mãos, que o Physics em Mãos ele é um aplicativo para mobile, né, Android, que você pode baixar gratuitamente na Play Store, que ele vai ter o quê? Ele vai ter alguns resumos, né, sobre principalmente na matéria de mecânica, né, tendo lá estática, tendo cinemática, né? Ele consiste de algumas biografias, né? Das personalidades famosas da física. Ele tem um conversor de unidades, né? Que caso você tenha dúvidas na hora de converter uma unidade para a realização de um cálculo, você pode usar. Ele também coloca simulações, né? Essas simulações que ele oferece são simulações do FET. E tem um banco de questões que, caso você ache interessante, você pode testar o seu conhecimento, né? A gente tem aqui o Physics. O Physics ele é um aplicativo também gratuito na Play Store, só que ele já é um aplicativo totalmente voltado para simulações, né? Você pode baixar ele e brincar, né? Literalmente, com os alunos ou apresentar eles para os alunos brincarem, né? E testar, né? Ver na prática como ocorre o que ele está estudando, né? Aí você vai ter lá a mecânica, eletrodinâmica, entre as outras matérias. Aqui a gente tem o campo gravitacional 3D, que é disponível na Microsoft Store, que só pelo nome mesmo ele já diz, né? Ele funciona para você criar um campo, né, 3D lá. E o Fórmulas, né, que é um aplicativo da App Store, que você pode baixar, ele vai estar lá dividindo as fórmulas da física em tópicos, né, para ficar mais fácil o uso, né, dos alunos. Tá, e aqui a gente vai falar sobre o uso, né,
algumas indicações de uso dos aplicativos de PC, né? Que é o PhET, que a gente vai usar no estudo de vetores aqui, e o Algodo, que é no estudo de densidade de água, em água. A gente vai começar pelo Algodo. Aqui, como eu tinha falado, o tutorial, né? Se você clicando aqui, né, ele vai passar por cada ferramenta a sua escolha, né? Você tem diversos tutoriais. Ele vai passar por cada ferramenta e explicar, né? Como eu já tinha feito, eu vou só fechar aqui. Tá, isso aqui é uma simulação que eu já tinha preparado, que eu vou voltar ela aqui. Tá, deixa eu passar. Que ela basicamente, ela é o que, né? Eu vou recriar ela aqui para ficar mais fácil. Tá. Você pode vir aqui, né, brincar com os alunos, né? Isso aqui é bem dinâmico para brincar com os alunos do fundamental, né? Tornar a aula mais interessante para eles. E vim aqui criar essa caixa, no caso, né? Após criar a caixa, você pode vir adicionar um bloco e transformar esse bloco em água. Após fazer isso, você agora vai, literalmente brincar com os alunos, né? Você vai criar vários objetos, né? E mudar o seu material, né? No caso, eu vou colocar aqui madeira, vidro, gelo e pedra comum, né? Você pode vir aqui, né? Organizar eles. Clicando com o botão direito aqui, vindo no material também, você pode mexer nas especificações deles, né? Tanto de densidade quanto de massa, né? Aí você pode brincar literalmente com eles, mudando a massa, perguntando para eles o que ocorre caso você solte esses materiais na água, né? Qual afundaria, qual não afundaria, qual ficaria no meio, né? No centro. Isso aqui também você pode testar, trabalhar com estudo de empuxo, né? Que já é uma matéria mais do ensino médio. Aí aqui, depois de você criou a sua simulação, é só você vir dar play, que ela vai ocorrer normalmente. Agora a gente vai pro PhET. Tá. O PhET é só vocês digitarem no Google, PhET. O primeiro link que aparecer já é ele, né? Ele é... Aqui a gente tem bem famoso. Agora a gente tem aqui o PhET, né? Como eu já tinha dito, né? Diversas simulações, tanto para física, química e matemática, ciências da Terra e biologia. A gente vai vir aqui em física. E aqui tá as matérias que você pode querer trabalhar com os alunos usando o PhET, né? A gente vai trabalhar aqui com adição de vetores. Aí, como ele usa o próprio Google, né? Ele é bem viável para trabalhar, né? Só precisa necessariamente ter o uso da internet. Aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre vetores, né? A gente vai ser negócio. O que é um vetor, né? O vetor ele nada mais é do que uma grandeza que possui orientação e módulo, né? No caso aqui a gente tem dois vetores, que é o vetor A e o vetor B. E a gente aqui, você pode mexer, né? Clicando na setinha, mexer no módulo deste vetor, né? Você pode mexer livremente.
Este primeiro aqui, né, que é o explorador 1D, ele só permite ou você trabalhar na horizontal, né, na orientação horizontal, ou na orientação vertical. Aí você pode explicar para os alunos, né, como funciona a soma nesta situação, né? Que neste caso, né, você pega aqui a soma de vetores com o mesmo módulo não, com a mesma orientação, você simplesmente pega a extremidade de um, liga na origem do outro e faz a sua soma, né? Se no caso, por exemplo, a gente tem aqui o módulo de A, o módulo de B, e você vai ter a resultante 18, né? Que ela seria colocada mais ou menos aqui. Aí você vai ter a soma deles, que é 18. Isso aqui também é bem interessante para trabalhar com as leis de Newton, né? Na aplicação de força. Então, por exemplo, caso eu queira fazer a subtração destes, né? Destes vetores, você pode, por exemplo, se eu quiser fazer A menos B, como A menos B nada mais vai ser do que você inverter o sinal de B e fazer a sua subtração, né? É simplesmente isso neste caso. Aqui, né, que já torna a matéria um pouco mais complicada, que é quando você começa a trabalhar com vetores que não estão na mesma orientação, né? A gente vai mostrar os valores aqui. Para ficar mais fácil, a gente vai trabalhar com os vetores aqui, com ambos os módulos com 10, né? Por exemplo, antes da gente falar da resultante, né, que vai ter entre esses dois vetores, é legal e interessante para o professor explicar as componentes do vetor, né? Que, por exemplo, eu vou usar aqui a resultante desses vetores, né, que é o soma, né? Eu vou usar ele como vetor principal e vamos dizer que eu vou colocar ele aqui na origem. A componente de um vetor, ela vai ser o comprimento que ela vai ter no eixo y, por exemplo, eu vou chamar de S aqui, né? Que seria SX, e o comprimento que ele vai... né, SY, desculpa, e o comprimento que ele vai ter no eixo X, né? Que é SX. Se ele tivesse aqui, ó, por exemplo, não mudaria, por exemplo, porque a sua componente ainda seria 10, né? Vamos chamar o vetor A da componente deste vetor, né? Componente Y desse vetor. E o vetor B como a componente X deste vetor. Certo? Legal. A soma, agora vamos falar da soma, né? A soma entre estes vetores, né, quando ele não tem uma orientação, não possuem a mesma orientação, é bem simples de resolver, porque você pega aqui no caso a origem de um, liga na origem do outro, e a resultante deste negócio, né, vai dar uma diagonal entre os dois. Para resolver essas equações, né, com o uso de fórmulas, você vai, por exemplo, você terá que perceber que, por exemplo, quando você pega aqui os dois vetores, né, eles acabam formando um paralelo, né, que aqui não dá para mostrar direito, mas tipo, eles formam um paralelogramo, né, formam aqui no caso um quadrado, pois está no ângulo de 90 graus, né, e é simplesmente você fazer um teorema de Pitágoras que você vai encontrar a soma entre esses dois vetores, certo? Aqui a gente também tem outro, né, ferramenta, e esse daqui eu acho mais interessante, né, porque aqui fica mais claro você mexer nas coordenadas, né, no AX e no BX, no AY e no BY, né, que são as componentes daquele vetor, como eu tinha dito. Vamos dizer aqui, por exemplo, se o nosso colocar valores.
O nosso vetor aqui, A, ele está tendo módulo de 5, né? Já que ele não tem variável entre AX, já que AX é 0, e ele tem AY igual a 5, né? Por isso que o nosso vetor ele tem módulo de 5. Mas ao mudar a x, de acordo eu vou mudando a x, o nosso módulo ele vai alterando, né? Porque a componente do vetor A, no caso AX, vai mudando e vai aumentando o seu comprimento. Quando você trabalha com vetores, você também vai encontrar vetores que eles não vão ser pedida a soma deles, mas eles não vai estar em um ângulo de 90 graus, né? Por exemplo, aqui a gente tem neste caso, né? Mas para resolver, né, é o mesmo esquema. Você vai acabar formando um triângulo, né, entre eles. Você pega a origem de um, coloca na origem do outro. E a sua resultante ela vai dar uma diagonal entre os dois, né? Aqui no caso, a gente está tendo um ângulo de... Este ângulo aí. Certo? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, ela vai formar o triângulo, né? Como eu já tinha mencionado. Para resolver isso, né? Já é um cálculo mais complicado, né? Que você pode usar da lei dos cossenos para resolver. E com o uso desse aplicativo, né? Você pode mostrar bem para os alunos como funciona. Então é isso aqui no FET. Então tá. Este trabalho ele foi feito por mim, né, o ministrante Guilherme Moreira Campos, com a coautoria de Pedro Henrique Fonseca Veloso. Aqui está o e-mail para contato, caso vocês tenham interesse. Obrigado por participarem do curso, desejamos sucesso e bom trabalho a todos.